Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos aprender a confeccionar este porta-alicate duplo. Ele tem espaço aqui para 2 alicates, dá para você guardar o alicate de cutícula e o alicate de unha. Aqui dentro tem molde gratuito em PDF, vários diquinhas, vários pulos do gato e no final tem até dica de como presentear. Então, esse é o passo a passo de hoje. Eu espero que vocês gostem e pega o seu tecido e vamos costurar essa lindeza. Bom, primeiro de tudo você vai pegar e baixar o arquivo onde tem o molde. Eu aconselho você a passar por um papel durinho, ó, papel de embalagem mesmo, que é um pouquinho mais durinho. Então, o que eu fiz aqui? Eu passei os 2 moldes, confere aqui se a impressão está correta, tem que ter essa medida. E eu passei aqui com o meu agulhão, eu vim aqui já, tem o furo do botão, tanto na frente quanto a parte de cima. Então, eu já vim aqui, já passei o agulhão e já furei aqui os lugares onde são os lugares do botão. Fiz até uma linha aqui no meio para me ajudar a identificar. E aí, o próximo passo vai ser escolher a estampa. Então, eu vou estar fazendo aqui com 2 estampas, com a estampa deste aqui, e também vou estar utilizando uma estampa que tem pé. Então, quando eu falar para vocês, essa estampa tem pé, o que vai acontecer? É uma estampa que, dependendo do jeito que você colocar, ela vai ficar de ponta cabeça. Então, vamos supor aqui, deixa eu só simular aqui para vocês, ó. Aqui eu vou fazer a estampa dessa forma. Quando a tampinha for fechar, olha o coração, tá de ponta cabeça. Então, neste caso, nós vamos fazer um cortezinho aqui em cima, para poder fazer uma emenda nesse tecido, para quando você for virar aqui, nesta marcação aqui do molde, ó, onde a gente for virar, ela não ficar de ponta cabeça, certo? Então, acompanhem aí comigo que eu vou mostrando os lugares onde vai cortar. O material, gente, se você tiver inteiro assim, olha, é pouquíssimo material. O que nós vamos utilizar? Uma medida, aqui na largura tem 24 e aqui a altura 21. Então, se você estiver trabalhando em produção, já corta uma tira, se não tiver pé, corta uma tira de 21 centímetros pela largura, pelo 1,50 m, que você vai conseguir tirar vários estojinhos desse para você já fazer em processo de produção. Eu fiz aqui também, já adiantei, eu risquei a minha manta. Eu quero mostrar para vocês que eu tô fazendo hoje 3 estojinhos desse. Então, eu já coloquei aqui, ó, já risquei um bom pedaço da manta, tem um pedaço grande aqui. Então, você pode fazer isso também, você pega a régua, risca aqui na largura, a largura é 12 centímetros. Então, você pode riscar de fora a fora e vai cortando. 21, 14, 21, 14. Vai fazendo uma tira grande, você já consegue adiantar aí o seu processo de produção. Aqui no tecido, nós vamos usar também o plástico, tá? O plástico, ele vai vir na parte interna aqui do bolsinho para separar, porque como é um porta-alicate duplo, então eu vou separar um bolsinho do outro com esse plástico. Você pode também, tem a opção de colocar ele por fora, só que aí você não vai conseguir dar esse volume, essa profundidade dele, ele vai ficar bem apertado os 2 alicates aqui, porque se vocês observarem, ele tem um certo volume aqui em cima, tá vendo? E esse volume é devido ao molde. Se vocês virem certinho, o molde, ele tá de uma forma que aqui é maior, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí no vídeo, mas ele é maior. Eu vou colocar centro com centro. Olha, vocês estão vendo aqui? Ele tem meio centímetro a mais de cada lado. Aqui no cantinho, ele tá certinho, ó, aqui na base. Mas ele vai ter um pouquinho a mais e na hora que eu estiver na máquina, eu vou explicando para vocês como encaixar tudo isso aqui. Mas ele vai ficar com este volume. No plástico, talvez, se vocês quiserem colocar o bolsinho plástico pro lado de fora, talvez vocês tenham que cortar neste molde e vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, eu vou cortar aqui, separar o tecido. As medidas, para essa parte aqui, nós vamos precisar de 2 medidas, uma do tecido principal e uma no tecido de forro, na medida de 21 por 12. Então, aqui eu tô com uma largura de 24, porque eu já vou aproveitar para cortar essa parte aqui também, tá bom? Mas todas as medidas estão na descrição do vídeo. Eu vou cortar aqui para vocês verem como que vai ser. Eu marco aqui na minha placa, já vou cortar, ó, junto o forro
e o tecido principal. Já tô aproveitando aqui a produção, certo? Eu marco aqui na minha placa de corte, na minha régua, 12 centímetros. Venho com o cortador e passo aqui com cuidado, tá? Separo aqui. Esse aqui vai ser da parte maior, do molde maior, e esse aqui do molde menor. Aqui, neste aqui, a gente vai cortar, ó, o molde tá aqui, é 14 centímetros. Essa parte aqui, ela sobrou, você guarda nos seus retalhos. Esta parte aqui vai ser onde a gente vai fazer o viés para ficar no bolso de plástico, certo? Vou cortar também o plástico. Como eu estou fazendo 3, eu vou cortar 3 pedaços aqui de 14 centímetros. O que que eu fiz aqui, ó? Mesma coisa, dica de produção para vocês. Eu já cortei na largura total do meu plástico, que é 1,40 m, eu já cortei aqui, ó, uma tira de 12 centímetros. Então, que é aqui o tamanho do bolsinho, tá vendo? Eu cortei essa tira de 12 centímetros e agora eu vou, como eu estou fazendo hoje 3, eu vou cortar 3 pedacinhos de plástico aqui na medida de 14. E ele já tem a largura de 12, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este aqui, que é um tecido que tem o pé, lembra que eu falei? Tecido que tem o pé. Eu vou cortar aqui, eu vou aproveitar bem aqui, deixar ele bem pertinho. Essa aqui é a medida da dobra. Eu vou cortar 1/2 centímetro, porque a minha máquina, o pé de máquina dela é 1/2 centímetro. Então, eu vou cortar 1/2 centímetro, separar aqui esses 2 pedacinhos. Acho que dá pra fazer até um pouquinho mais de 1/2 centímetro, dá pra fazer 1 centímetro aqui. Então, desta medida aqui, eu vou cortar 1 centímetro aqui, deixa eu ajeitar. Vou fazer o corte. E o que que eu vou fazer? Pra ele ficar com as costas certinho e a frente aqui, que é, deixa eu pegar o meu pronto pra vocês verem. Pra essa abinha ficar assim, eu precisei fazer esse corte. Eu vou vir aqui, ó, só passo uma costura aqui. Por quê? Na hora que eu costurar, ele vai virar aqui e vai ficar certinho. Eu vou na máquina passar uma costurinha aqui, pra poder ficar esse tecido assim, pra depois poder colar na manta. Também vou cortar essa manta aqui, então, essa parte eu vou pausar aqui o vídeo, pra não ficar cansativo pra vocês. Então, vou cortar a manta, vou passar uma costurinha aqui, e vou pro ferro de passar, e vou colar esses tecidinhos na manta. Todos os que são tecido principal, esse tecido principal e esse aqui, eu vou colar na manta, certo? Como a minha manta é manta R2, ela tem cola tanto deste lado quanto deste, então eu já vou colar o forro. Já vou deixar as duas partes coladas, a parte da frente e a parte do forro. Aqui eu já estou com as duas partes fixadas na manta, então tá colada dos dois lados, porque a minha manta é R2. Essa parte aqui também, ó, aqui eu abri a costurinha e aqui eu passei com o ferro de passar, já fiz como se fosse uma dobra do viés. Então, eu dobrei no meio, e aqui dobrei as duas partes assim, e depois dobrei assim. Então, ficou uma partezinha assim, como se fosse um viezinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar esse viés aqui neste plástico, no topo do plástico, aqui na altura dos 14 centímetros. Então, eu venho aqui, coloco uns clipezinhos para me ajudar, vou fazer essa costura. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou vir pelo lado da frente. Por quê? Porque aqui tem essa costura que a gente precisou dividir, porque o tecido tem o pé e cabeça, como eu expliquei pra vocês. Mas nos outros tecidos que não tem o direcionamento, você pega e faz um risco aqui pro lado do forro. Pode ser com a caneta Bic mesmo, porque nós vamos costurar em cima e refilar. Então, o que que eu fiz? Aqui tá a costura, eu alinhei essa linha aqui nos dois pontos. E agora eu vou vir passando um risco. Pode ser com caneta mesmo, esferográfica, não tem problema, porque aqui nós vamos costurar em cima e refilar. Não precisa gastar a sua canetinha que apaga com ferro não, que ela é cara. Vamos lá, ó, vou riscar. Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar aqui meu molde, colocar ele aqui no topo, ó, no topo. Venho aqui, já faço um risco. Aí, qual vai ser o próximo passo? Eu vou pegar o viés industrial e vou passar
um viés aqui em cima. Eu vou pegar aqui, ó, um viés de 12 centímetros, que é a medida aqui da largura. E vou passar ele aqui em cima. Eu vou dobrar aqui ao meio. Assim. Vou encaixar aqui no topo. E vou passar uma costurinha. Já vou aproveitar e fixar a minha etiquetinha aqui, junto com o viés. Então, acompanha comigo. Agora, eu vou pegar aqui e vou passar uma costura aonde eu fiz essa marcação. Podia ter feito ela aqui no avesso, tá, gente? Prontinho. O próximo passo, vou passar uma costura aqui em toda a volta. Prontinho. Agora, aqui, eu fiz a costurinha de segurança. Pro lado do avesso, eu vou pegar o meu moldezinho do bolso, vou colocar ele aqui, centralizar ele aqui na base. Faço uma marcação aqui pro lado de fora, de um lado e do outro, ó. Pro lado de fora, onde a gente vai cortar. Isso aqui é excesso que nós vamos cortar. E eu vou pegar o plástico e vou alinhar exatamente aqui, ó. Essa parte e essa aqui, tá vendo? As duas partes onde tá a minha marcação da caneta, eu alinho aqui o viezinho do plástico. Venho com os grampinhos e coloco para não sair do lugar. E vou passar uma costura em cima dessa costura aqui, ó. Uma coisa importante, eu estou usando este pezinho, que é o pé calcador para plástico. Eu sempre deixo ele na máquina. Se você estiver usando a máquina doméstica, tem o pezinho de teflon, o pezinho de plástico próprio para deslizar em cima desse plástico. É só você adquirir. Às vezes vem já no kit da máquina de costura, dependendo da máquina que você comprou, já vem o pezinho. Não esquece de trocar, porque senão o plástico fica agarrando e não consegue costurar, certo? Tô passando a costura aqui, ó, em cima da costura que eu já fiz. Agora, o próximo passo, eu vou refilar todo esse excesso, vou passar a tesoura, vou deixar pouquinhos milímetros aqui, ó, vou cortar todo o excesso, tanto aqui da parte da frente, como da parte de dentro. Aqui que eu vou fazer? Vou pegar o molde e vou vir aqui na marcação do furinho, do botão, vou fazer a marcação e vou lá no balancinho para aplicar o meu botãozinho aqui. Aqui eu apliquei a parte maior do botão de pressão, que é a parte fêmea. Então, o acabamento fica pro lado de dentro e a boquinha fica pro lado de fora. Então, agora, o próximo passo. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar a parte de fora em cima dessa parte e a primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar o fundo. Aqui onde tá essa parte aqui do fundo, nós vamos alinhar e colocar um clips. Vocês percebam que ele tá sobrando dos dois lados. E é isso mesmo que vai acontecer, porque agora nós vamos colocar os clips e ele vai ficar com essa boquinha aqui. Por quê? Porque são dois alicates aqui dentro, então ele vai ter volume. Dessa forma, ele vai ficar de uma forma que não vai ser tão ruim para fechar, não vai ficar tão apertado. E para isso, a gente vai só alinhando as bordinhas aqui. Vou colocando os clipezinhos, olha, sobrou bastante desse lado, tá vendo? Então, eu venho aqui por baixo e vou alinhando, de baixo pra cima. E colocando o clipezinho. Olha que beleza. Ele fica com o primeiro bolso lá dentro e esse segundo bolso aqui mais aberto. Agora,
Antes de começar a aplicar o viés, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, porque senão ele sai do lugar e aí vai ser difícil para aplicar o viés. Então, bem na beiradinha, eu venho aqui e passo uma costurinha aplicando esse bolso. Agora, nós já estamos na parte final de acabamento do porta-alicates. Muito rápido de fazer, muito prático, com esse diferencial do bolso duplo. O que que vai acontecer? Aqui é a parte da frente, então nós vamos vir aqui pela parte de trás. Eu começo a aplicar aqui abaixo do viés, para não ficar muito volume, principalmente você que está na máquina doméstica. Eu aplico dessa forma, você aplica o viés da forma que você aprendeu, tá bom? Eu consigo só fazer o acabamento bonito se eu fizer dessa forma. Então, eu abro aqui essa partinha e dobro um meio centímetro. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Aqui é onde acabou, então, eu vou colocar aqui onde... E vou aplicar o viés. Com muita calma. Vamos devagar. Eu venho me guiando tanto pelo pé calcador, que o meu é de meio centímetro, como por essa dobra aqui também. Ela me auxilia. Então, eu venho me guiando por ela. Quando chega aqui na curva, eu vou colocando meu dedo aqui e vou contornando esse viés e aqui vou amassando ele. Dessa forma, como ele é enviesado mesmo, ele vai pegando este contorno, ele vai adaptando aqui na peça. Então, olha, fica assim mesmo. Esses 3 dedos aqui eu seguro o viés e esses 3 dedos aqui eu seguro esse volume que fez aqui. É normal essa dobrinha, não tem problema, tá? Porque a gente tá fazendo uma curva aqui. Eu vou bem devagarzinho agora. A gente vai girando aqui o pulso para fazer essa curva, tá? Ó, da mesma forma, venho aqui e ó, os 3 dedos aqui amassando. Ó, alinhado aqui no pé calcador. Chegando em outra curva, mesma coisa. Já tô chegando aqui, eu vou passar um pouquinho por cima no viés e vou cortar mais ou menos aqui na altura da minha dobra aqui do viés de baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Vou desvirar todo esse viés para frente. Aqui, dá um pouquinho de trabalho nessas curvinhas, só dá uma forçadinha, ó, que ele sai. Agora, eu venho aqui e dobro uma vez aqui nessa altura que tá essa dobrinha mesmo do viés. Eu venho dobrando todo. E agora, eu vou clipando, ajeito aqui pra não ficar muito feio. Aqui, o interessante é o quê? Esconder essa costura que aparece aqui, tá vendo? Eu tenho que esconder ela com o viés, deixar o viés pertinho dela. Agora que ele tá todo com clipes, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha, começando aqui, um retrocesso, passo toda e paro aqui. Por quê? Porque geralmente a linha que a gente costura, que é a parte de cima, ela fica mais bonita, essa costura, do que a parte que fica aqui no avesso. E essa tampa, quando a gente fecha, vai ficar justamente a costura do avesso aparecendo aqui. E eu não quero isso, então o que que eu quero? Deixar essa costura aqui bonita. Então, eu vou fazer dessa forma. Daqui, vou contornar até aqui. Vou fazer nesta parte e depois eu vou virar. E aqui onde eu dei o retrocesso, eu faço só essa partinha pro lado de fora.
Ó, quero mostrar pra vocês que a gente erra também. E eu quero ser bem autêntica aqui. Olha aqui a costurinha minha aparecendo. Consegue ver? Então, ó, a gente erra. Aqui onde tá minha caneta, ó. A costurinha tá aparecendo. A gente erra também, ó. Aqui eu dei uma vacilada e afundei um pouco mais essa costura. Olha aqui no avesso como dá pra perceber que ela ficou torta, tá vendo? Ó, se você olha por aqui, ó. Como eu tô filmando e costurando ao mesmo tempo e eu ainda não tenho essa prática, depois eu vou desmanchar aqui e refazer essa costurinha aqui, esse pedaço aqui. Mas vamos seguir. Então, aqui onde eu parei, eu vou começar com retrocesso. Ó, cheguei, dou um retrocesso, corto essas linhas. Vou mostrar pra vocês. Olha a diferença de costura, como que fica. Olha, por isso que eu falo que eu gosto de fazer essa costura. Aqui a dobra minha também ficou um pouco mais avantajada, tá vendo, gente? São coisas que a gente tem que ir treinando com o tempo, tá? Essa dobra eu deveria ter trazido ela um pouquinho mais pra trás. Mas, ó, fica aí, fica como exemplo pra vocês verem que a gente também erra, tá? Não é tudo perfeito, né? Então, aqui eu vou ter que dar uma corrigida nesses erros, mas enfim, eu vou finalizar o passo a passo e depois eu corrijo, mostro pra vocês a peça corrigidinha. Agora, qual que é o próximo passo? Nós vamos aplicar o botão. Vou lá aplicar e depois eu vou na mesa pra mostrar pra vocês o resultado final e mostrar pra vocês uma opção também de projeto bem bacana. E assim ficou o resultado final da peça. Aqui já tá toda arrumadinha as costuras. Para pregar esse último botão, assim que eu finalizei as costuras, eu vim aqui, fiz a marcação do botão e apliquei o botãozinho. Inclusive, eu segui a dica da Neuza Veiro, ela comentou no vídeo do porta-cartões. Se você não assistiu o vídeo do porta-cartões, eu vou deixar aqui na descrição. Ela comentou que ela aplica o botão tanto o lado macho quanto o lado fêmea com a parte laranja do botão Ritas, da matriz do botão Ritas. E eu fiz o teste nesses aqui todos e deu certo. Então, faz o teste aí também, gente. Aqui eu fiz uma sugestão, um porta-lixa. O porta-lixa tem o jeitinho que eu fiz no vídeo do porta-moedas, vou deixar também na descrição. Então, aqui fica um modelo de kit bem bacana. Olha, aqui tá a minha etiqueta de identificação. Aí, aqui vem uma sugestão de presente. Então, eu fiz a toalhinha, vou abrir aqui pra vocês. Fiz a toalhinha combinando com o porta-alicate. Então, aqui eu usei uma tag. Essa tag aqui é da Gizoca. Vou deixar também o site dela aqui. É um arquivo digital para você comprar e imprimir quantas vezes você quiser na tua casa. Então, eu fiz dessa forma. Fiz também a lixinha, o porta-alicates e a toalhinha combinando. Aqui é só cortar um pedacinho de tecido. Eu medi a medida de 11 centímetros aqui, pela largura da toalhinha. E fiz a costurinha, fiz combinando. Para você que é nova por aqui, eu tenho um projeto pago dessa necessaire aqui, que é a necessaire manicure. Ela tem espaços aqui, olha. Tem um bolsinho no meio, onde ele fica fixo, eu deixo os algodões. Tem aqui o porta-lixa e espátulas. Aqui bolsinho para colocar apetrechos. Cabe aqui removedor, amolecedor de cutícula. E deste lado, espacinho para os esmaltes. E esse projeto dá para complementar, porque nessa aula eu ensino uma forma mais simples de fazer esse porta-alicates. E aqui neste daqui você pode fazer neste modelinho, complementando a aula, para oferecer para tuas clientes, junto com a toalhinha. E fica um kit, olha, bem bacana. Então, se você tiver interesse em adquirir essa aula, eu vou deixar aqui também na descrição o link com o meu site, onde tem todos os meus projetos pagos. E é isso, gente. O vídeo de hoje é esse, essa sugestão. Quer conhecer mais do meu trabalho? Vai no meu Instagram, Isla Vieira. Você lá vê todas as artes que eu faço. Eu mostro um pouquinho dos meus bastidores, do dia a dia lá nos stories. E aparece lá, seja muito bem-vindo. Vou ficar muito feliz com a tua presença. Um beijo e até a próxima.